Olá você, este é um aviso antes de começar. Esta série foi gravada antes da prisão preventiva do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o vídeo, conteúdo inteiro, vai demonstrar que tudo isso serviu como pano de fundo, como uma plataforma para justificar a injustificável prisão do presidente. Olá, seja mais uma vez bem-vindo e vamos dar continuidade à série sobre o livro Inquérito do Fim do Mundo. Este livro, Inquérito do Fim do Mundo, que nós já apresentamos para você todo o sumário dele no vídeo anterior sobre o prefácio. E neste vídeo nós vamos fazer uma rápida passagem pela apresentação feita pela própria organizadora do livro. Muito bem, então aqui ela começa a fazer um comentário sobre Frankfurt, República Federativa da Alemanha, em 1958. Olha aí, eu tinha 4 anos, tá vendo? Ela começa a contar aqui, um sobrevivente de um campo de concentração nazista caminha pela rua e por acaso descobre que um guarda da SS Waffen, assassino e torturador no campo de concentração de Auschwitz, é professor em uma escola infantil. Um amigo jornalista, indignado, procura 3 delegacias de polícia pedindo providências às autoridades para prendê-lo, prender o criminoso, né? Sem resultado. O jornalista vai com o judeu à sede da Procuradoria-Geral e apresenta o caso aos promotores, que também se recusam a investigar os homicídios praticados pelo guarda nazista. Àquela altura, o único crime ainda não prescrito. E eles ainda são expulsos pelo próprio procurador-geral. Bom, uma demonstração de que aquele que vai indicar o criminoso passa a ser perseguido. Tem alguma coisa parecida assim no Brasil? Será que está acontecendo isso hoje? Esta passagem aqui, o julgamento de Auschwitz, tem até um vídeo, se você ler, se você procurar, você vai achar Auschwitz. É um vídeo muito interessante e terror mesmo, porque ele trata aí dessas coisas lá do nazismo, né? E vamos lá. No julgamento de Auschwitz, dentre eles Oswald Kaduk, apelidado pelos prisioneiros como Satanás de Auschwitz. Em um dos diálogos mais importantes do filme, o jornalista diz ao promotor: a maior atrocidade da humanidade é simplesmente negada e esquecida. Um promotor alemão não saber o que ocorreu em Auschwitz é uma vergonha. É de se repetir, a maior atrocidade da humanidade é simplesmente negada e esquecida. Um promotor alemão não saber o que aconteceu ou o que ocorreu em Auschwitz é uma vergonha. Há uma escritora, Hannah Arendt, que também fala muito sobre essa situação no primeiro capítulo do livro Homens em Tempos Sombrios, quando ela fala sobre a vida de Lessing. Muito bem, vamos avançar um pouquinho porque este vídeo vai ser curto, porque trata-se apenas da apresentação do livro Inquérito do Fim do Mundo. Em abril de 2019, aconteceu na capital portuguesa o 7º Fórum Jurídico de Lisboa, que teve como um dos coordenadores científicos um outro integrante do STF, Gilmar Mendes. O dia 24 de abril foi dedicado ao workshop organizado pelo ICJP/CIDP, IDP e FGV, chamado Redes Sociais, Informação e Democracia, que teve como um dos coordenadores o próprio Gilmar Mendes. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: para que existe o STF no Brasil? Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem uma função pela Constituição Federal. Esta função é julgar todos os processos em que haja uma dúvida jurídica, obviamente, uma dúvida jurídica sobre uma questão constitucional. Até quando fiz o mestrado, meu professor Risato Nunes deixou bem claro uma coisa:
O que é constitucional no Brasil? Constitucional é aquilo que é constitucional. Mas aí ele disse, quem interpreta a Constituição é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então o que é constitucional é o que o Supremo disser que é constitucional. Eu pergunto, é constitucional um ministro do Supremo Tribunal Federal se ausentar do Brasil para passar 15 dias ou, sei lá, uma semana preparando, organizando workshops em Lisboa? E olha, eu já fui a um workshop desse, mas eu fui em Barcelona, não organizado pelo Gilmar Mendes, mas um fórum internacional, um congresso, um seminário internacional denominado Consinter da Juruá. Eu sou escritor e fui convidado e fui a Barcelona participar. Pasmem, não tem 100 pessoas no auditório. A maioria, metade, brasileiras. Então é promovido lá fora um seminário, um congresso, para levar algumas pessoas lá fora, para dizer lá fora o que deve ser feito aqui dentro pelo juiz e que nós, povo, temos que aceitar. É uma imposição. Aqui, uma referência à lei brasileira, Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e Transparência na Internet. A lei já existe. Não é necessário fazer absolutamente nada para regular as leis, as redes sociais. Olha aqui, ó. No dia 2 de abril de 2020, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, antigo PPS, Partido Popular Socialista, apresentou no Senado o projeto de lei 1358/2020, que virou o PL 2630 de 2020, apelidado de Lei da Censura 2020, o qual instituiu a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Em seu artigo 1º, o projeto dispõe que esta lei estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensageria privada através da internet, para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos. Ora, isto aqui é um absurdo muito grande, porque a rede social existe para comunicação. Se alguém causar um dano, vai lá, pega o dano, coloca no Código de Processo Penal ou Código de Processo Civil, na lei material, Código Civil ou Código Penal, e processa a pessoa. Não é preciso fazer nenhuma regulação, nenhuma lei para especificamente as redes sociais, as Big Techs, né? Porque isso seria uma censura? Não. Será uma censura se for feito. E aqui, ó, no dia 15 de abril de 2019, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a revista Cruzoé foi intimada a retirar do ar a reportagem de capa chamada O Amigo do Meu Pai, estendida a decisão ao site antagonista do mesmo grupo sobre o fundamento de claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. Ora, e ainda tem mais, hein? Foi dada uma multa aqui, ó, de R$100 mil caso desobediência. Bom, o que nos interessa aqui comentar? Porque se existiu a verdade, a expressão o amigo do meu pai, que foi encontrado lá na Lava Jato, esta expressão se referia ao Dias Toffoli, que foi inclusive ele quem escreveu a portaria e abriu esse inquérito, o 4781, que a gente vai falar depois no próximo vídeo, e abriu o inquérito chamado Inquérito das Fake News, e depois apelidado pelo ministro Marco Aurélio Mello de Inquérito do Fim do Mundo. Então, se existia essa verdade e a revista publicou, por que mandar retirar? Isto é censura, e a censura é proibida pela Constituição Federal. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal, guardião da Constituição Federal, está descumprindo a Constituição Federal. Em 27 de maio de 2020, agentes da Polícia Federal em diversos estados cumpriram 29 mandados de busca e apreensão na residência de empresários, jornalistas, youtubers e políticos por ordem de Alexandre de Moraes, no inquérito 4781, suspeitos de criar, disseminar e financiar notícias falsas, as chamadas fake news. O que são notícias falsas? São aquelas notícias não veiculadas pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, vinculadas aqui pela internet. O único ministro que se opôs e apontou as suas ilegalidades foi o ministro Marco Aurélio, que o chamou de inquérito do fim do mundo. Então tá aí, ó. Marco Aurélio é quem chama o inquérito de fim do mundo, né? Inquérito de fim do mundo sem limites. Ainda acrescenta um adjetivo aqui, sem limites. Muito bem, vamos aqui para indo mais uma vez. Aqui, ó, uma menção da organização
organizadora do livro, aos problemas lá da Alemanha, né? A noite não escurece de uma vez. Voegelin relata um importante episódio em seu livro que nos reporta ao cenário brasileiro atual. Trata-se do julgamento de eutanásia de Limburgo, no qual o réu Dr. Hans Heffelmann levantou graves acusações contra o poder judiciário do Terceiro Reich. Dr. Hans, acusado de cumplicidade na morte de 73 mil supostos doentes mentais, disse que em 1941, numa conferência em Berlim, todos os procuradores de justiça chefes e os presidentes das cortes de apelação tinham declarado o seu apoio ao programa de eutanásia. Quem não sabe aí o que é eutanásia, procura no dicionário para você ter uma noção do que nós estamos falando. Mais uma frase grifada aqui. Aliás, tipificação penal de opinião foi o que ocorreu no regime stalinista da Rússia, como só acontece em regimes totalitários. Então veja, crime de opinião não existe. Não é possível no Brasil tolerarmos o crime de opinião. Só porque você critica um ministro ou o presidente da República, você não pode ser declarado criminoso. Muito bem, olha aqui, ó. Aqui uma menção, um acontecimento antigo, né? Comparado com os atos antidemocráticos aqui falados no Brasil. Relato feito por Alexander Solzhenitsyn em Arquipélago Gulag, que ele disse: na verdade, nada existe debaixo da cúpula celeste, conduta, desígnio, ação ou inação que não possa ser punida pela mão pesada do artigo 58. O artigo 58 constava de 14 parágrafos, mas nenhum parágrafo do artigo 58 era interpretado de maneira tão ampla e com tão ardente consciência revolucionária como o 10º. Visava a propaganda ou agitação que contenham um apelo ao derrubamento ou enfraquecimento do poder soviético e também a difusão, preparação ou conservação de literatura com esse mesmo conteúdo. Portanto, tudo encaminha-se para a censura e a proibição de se falar mal de alguma coisa que está sendo feita de modo errado pelo poder, seja o poder executivo, o poder legislativo ou o poder judiciário, como é o caso aqui do STF. Bom, essa aqui é a primeira parte do livro, depois do prefácio, que foi escrito pela própria Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, a organizadora do livro, e termina com esta frase aqui, ó. Sublinhada, vale a pena porque vai falar sobre uma coincidência ou coisas feitas, acontecidas lá no passado. A questão, então, é saber se somos em número suficiente para evitar que o próximo passo seja a queima de livros como este, pois, ultrapassada essa barreira, o passo seguinte não é o cancelamento virtual de opositores, o que já ocorreu, mas a queima de pessoas. Como alertou Heinrich Heine, aqueles que começarem a queimar livros terminarão queimando pessoas. O que efetivamente ocorreu no Terceiro Reich. A edição de toda a nação já é uma realidade. O que significa isto? Esta frase é muito forte, gente. A edição de toda a nação já é uma realidade. O que diz aqui a escritora Cláudia Rodrigues, a organizadora do livro. Edição significa julgar o que é bom e o que é ruim. O que é bom, deixa-se. O que é ruim, tira. O editor do jornal faz isso. Ele seleciona o que vai sair na edição do jornal. O editor de um livro, a mesma coisa. Seleciona as partes boas e deixa publicar as partes boas. E as partes ruins são cortadas. Aqui está se falando de edição da nação. Ou seja, quais as pessoas que devem ser cortadas. Quais as pessoas que devem ser eliminadas. Isto se chama edição. Leia o livro Inquérito do Fim do Mundo. É importante porque lendo o livro todo, você vai ter uma noção do risco que estamos correndo no Brasil. Espero que você tenha gostado do livro. Dê o seu like aí ou dislike se você não gostou. E por favor, compartilhe com mais pessoas para que as pessoas possam entender essa jogada do Inquérito do Fim do Mundo. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve para que a gente possa ganhar expressão e ânimo de continuar buscando conteúdo para você. Beijo no coração de todos e até a próxima!